Olá, tudo bem com vocês? A aula de hoje, dada pelo professor Daniel Camargo, né? Esqueci de falar quem era o professor, mas que coisa feia. Professor Daniel Camargo falando sobre período composto por coordenação, tá? Para variar, nós vamos falar sobre os conceitos, dar atividades, sempre algumas atividades de interpretação textual, junto com as de gramática, para melhorarmos, né, nossas habilidades de leitura, compreensão de texto e entendermos, né, a gramática em si. Então, na aula passada nós falamos sobre período composto e período simples. Hoje nós vamos falar período composto por coordenação e também por subordinação, tá? Vamos prestar atenção nesses detalhes. Então tá. Primeiro, período composto por coordenação. É o período composto por orações que não possuem dependência sintática uma das outras, estabelecendo-se entre elas apenas uma sucessão de ideias. Olha só, vamos analisar aqui este período aqui. Domingo, malhei o dia inteiro e fiquei cansado. Aqui eu tenho um período composto, porque eu tenho aqui o verbo malhar e eu tenho o verbo ficar. Tá? Então, se eu tenho esses dois verbos aqui, eu tenho duas orações. E notem que as orações são ligadas pela conjunção e, que está ali. Né? A conjunção e. Então, essa conjunção e aqui, essa conjunção e é a que liga esta oração a esta oração. Beleza? Então, eu preciso ter cuidado com isso. Mas por que elas são que este período é composto por coordenação? Porque essas orações são independentes. Percebe aqui. Domingo, malhei o dia inteiro. As informações que o meu interlocutor precisa estão todas aqui. Domingo, malhei o dia inteiro. Tá? Está completo o sentido. E aí, no caso, se eu for para outra oração, vou para outra oração. Tá? Vamos para outra. Fiquei cansado. Também eu tenho as informações completas nesta oração. Fiquei cansado. Quem ficou? Eu fiquei cansado. Aqui estão todas as orações as informações que eu preciso. Então, uma oração é independente da outra. E elas são por coordenação porque elas estão coordenadas, né? Elas estão se complementando, mas elas são independentes, tá? Elas não possuem independência, elas são independentes sintaticamente, tá? Por isso são orações coordenadas. Vamos ver agora o período composto por subordinação. É quando as orações que formam um período dependem sintaticamente uma da outra. Neste caso, existirá uma oração principal e uma subordinada, sendo a subordinada a que fará a função de um termo sintático. Quais são os termos sintáticos? O que são termos sintáticos? São os complementos, né? Objetos, complementos nominais, predicativos, o sujeito da oração, são termos sintáticos, tá? Então vamos ver aqui. Eu tenho aqui, neste período, a primeira oração, espero. Espero. Tá? Aí eu tenho uma conjunção, a conjunção que, e eu vou ter ali, eu vou ter a segunda oração. Ele diga a verdade. Notem que no período composto por coordenação, eu não tenho dependência. As orações são independentes. Mas aqui, eu posso dizer o mesmo? Se eu digo só a frase espero, espera o quê? E se eu digo ele diz a verdade? Tá, ele diz a verdade pode ser. Tá completo, ele diz a verdade. Mas essa oração, que é a oração principal, ela falta alguma coisa. E falta o quê? O objeto, porque quem espera, espera alguma coisa. Então, a oração subordinada, ela tem função de objeto direto da oração principal. Essa é a dependência, né, sintática. No período composto por coordenação, elas são independentes.
Esta oração não depende desta. Elas têm sentidos completos. Já aqui, a oração principal depende, ela é complementada pela oração subordinada. Viram? Isso é muito fácil de entender. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. A oração principal sempre terá um termo sintático faltando. De novo, reforçando a ideia, olha só esse período. É fundamental que façamos o trabalho. O que é fundamental? Quem é fundamental? O trabalho. Eu posso montar este período fazendo um período simples. O trabalho é fundamental. Ok? Então, esta oração subordinada, façamos o trabalho, tem função de sujeito da oração principal. Ok? Para ficar bem gravado. Então, aqui, ó, basicamente, o período composto por coordenação é formado por orações de sentido completo. E o período composto por subordinação é formado por orações dependentes, sendo a oração principal incompleta sintaticamente. Tá? Tranquilo, isso é fácil de resolver. Vamos ver isso nas atividades, mas primeiro vamos ler um textinho para que a gente responda, né? Sempre com a intenção de reforçar a ideia de interpretação textual. Que qual é? Primeiro, eu preciso de muita leitura para que eu tenha uma boa interpretação. Segundo, quando eu tenho as questões, eu tenho que voltar no texto. Então vamos lá. Carta aberta de uma mãe ao primeiro professor do filho. Caro futuro educador do meu filho, confesso que tenho evitado você. Protelo ao máximo o momento em que ele irá deixar a segurança de casa para ir à escola, conhecer tantas outras pessoas que ainda nem eu sei quem são, e também dezenas de crianças, cujos pais provavelmente já tiveram o mesmo sentimento. Não que a escola não seja segura, mas esse receio é só um cuidado, um sentimento de quem está vendo o filho crescer e começando a abrir as asinhas. Já sabe como é a mãe. Já sabe como é mãe, né? Em um determinado momento, ele está ali, ao alcance de toda a proteção que podemos oferecer. E é apenas uma criança, é apenas um filho. De repente, ele também se torna aluno, amiguinho, atleta. Um alguém que é educado, ensinado e sim amado também por outros adultos. Isso é maravilhoso, mas assusta um pouco no início. O que eu te peço é, principalmente, seja meu amigo. Eu preciso confiar em você. Não precisa me contar tudo o que acontece, mas, pelo menos, o que considerar mais importante. Confie em mim também. Tenha paciência. Às vezes ele vai chorar, vai dar birra, vai se recusar a dividir algo com um coleguinha. Não tem a ver com má criação, é simplesmente por ser uma criança. Dê carinho, chame atenção, coloque de castigo se for preciso. Em casa, ele tem limites. E esperamos que na escola também receba limites. Né? Por último, e não menos importante, conte comigo. Como a gente gostaria de ouvir isso todos os pais. Né? E, por favor, me ajude e me dê abertura para caminhar junto com você nessa jornada de crescimento que eu quero tanto participar. Afinal, eu ainda acredito que é a união da família com a escola que poderá determinar um bom futuro a essas crianças que se tornarão adultos e, por sua vez, serão o futuro do nosso mundo. Muito bem escrita a carta, né? Então vamos à interpretação desse textinho. Considerando a carta lida, é correto afirmar que a carta contém uma solicitação ao destinatário. Tá? Fica bem claro isso no texto. A quem é destinada a carta e que situação motivou a autora a escrever? A carta foi motivada pela preocupação da mãe, né, que é a autora, em como o filho será recebido pelo seu primeiro professor, que é o destinatário. E em como o filho irá se comportar longe dela e em contato com os seus primeiros coleguinhas. Ok? Lembrando, sempre digo isso nos vídeos, mas não vou cansar de repetir, porque vocês precisam compreender, todos os que assistem os vídeos e que são estudantes, que interpretação de texto só se adquire lendo. E quando eu ganho uma questão com um texto para interpretar, com
perguntas referentes ao texto, eu preciso voltar ao texto para conseguir achar a resposta correta, né? A 3. Em relação à carta, indique se as informações são verdadeiras ou falsas. A mãe evita conversar com o professor porque não o conhece ainda. Falso. A mãe considera a escola segura, mas tem receio de como o filho ficará longe dela. Verdadeiro. A mãe pede ao professor que tenha paciência, porque o filho vai chorar e fazer birra. Verdadeiro. A mãe diz que somente ela pode colocar de castigo e chamar a atenção do filho. Falso. Não, ela diz que isso também ajuda, né, na educação do filho, no desenvolvimento dele, que o professor tem também esse direito. Número 4. Confesso que tenho evitado você, há um período simples ou composto. Havendo um período composto, ocorre por coordenação ou subordinação? Justifique sua resposta. Então, há um período composto por subordinação, porque as orações não são independentes. A segunda oração complementa a primeira. Olha só. Confesso que tenho evitado você. Quem confessa alguma coisa, que tem uma função de objeto, né? Então, confesso que você tem evitado alguma coisa. Então, é subordinação. Chame a atenção. Temos um período simples ou composto? Por quê? É um período simples, pois há apenas um verbo. Tá? Chame, o verbo chamar. Em qual dos exemplos apresentados a seguir há um período composto? Por quê? Vamos analisar aqui, ó. Tenho aqui. A mãe enviou uma carta, aqui tem um verbo, ao professor do filho. Período simples. É um verbo fundamental que a mãe envie uma carta ao professor do filho. Período composto. Ok? Período simples, período composto. Classifique os períodos a seguir em período simples, período composto por coordenação e período composto por subordinação. Vamos pegar aqui uma cor mais legal. Como assim? Uma cor mais legal. Aqui. Então tá. Só um instante. Aqui. É preciso que você tenha paciência com meu filho. É um verbo preciso que você tenha paciência. Tá. Aí eu vou analisar a oração. Tá? Para eu poder responder corretamente. É preciso. Quem é preciso? Faltou um termo aqui. Então, é um período composto por subordinação. Tá? Essa oração aqui tem função de sujeito. Dê carinho, só tem um verbo, período simples. Chame a atenção, só tem um verbo, período simples. Vamos lá. Quando for necessário, chame a atenção do seu filho. Chame a atenção. Nessa questão aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter o que é necessário. Quem é necessário? Foi necessário, mas quem foi necessário? Falta um elemento, falta o sujeito. Então, o período composto por subordinação. Isso é simples de entender e de resolver se a gente tiver boa vontade, né? Para estudar, para responder as questões. Eu preciso separar sempre a oração principal da subordinada. Ou as orações, né? Porque eu não sei, também tem períodos compostos por coordenação. É o primeiro dia, o verbo ser, é o primeiro dia de meu filho na escola. Portanto, é necessário paciência. Olha só, se eu pego aqui, ó, é o primeiro dia de meu filho na escola, tem todas as informações que eu preciso nesse período, nessa oração. E se eu pego aqui, portanto, é necessário paciência também tem todas as informações. São orações independentes, então período composto por coordenação. Vamos ver aqui. É fundamental, oração principal, que tenhamos, nesse caso, já muda de figura. Percebe? Ó? Aqui, ó, eu tenho uma oração que complementa o sentido da anterior. Então, é fundamental. Quem é fundamental? Isso aqui tem função de sujeito, período composto por subordinação.
É preciso analisar sintaticamente as orações para entender, tá? E quando elas têm sentidos completos, são independentes, o período é composto por coordenação. Agora, mais um textinho. 10 aplicativos para não errar o português. Exigindo apenas um celular, apps usam a praticidade para tirar dúvidas de escrita e treinar regras de português. Um pronome aqui, um verbo ali. É normal ter dúvidas com a língua portuguesa de vez em quando. Apesar disso, está cada vez mais fácil solucionar essas questões com os recursos digitais. Os aplicativos para celular, por exemplo, surgem como um modo prático de ter acesso à norma padrão do idioma e podem vir em formato de game, apostila ou dicionário. Confira abaixo a lista com os aplicativos. Então tem ali VOLP, Academia Brasileira de Letras, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. VOLP é um velho conhecido de quem tem uma dúvida ou outra sobre a grafia das palavras, ou mesmo quanto à classe de cada expressão. Jogando Gramática. O Jogando Gramática aposta no formato de quiz para a aprendizagem de gramática. Com metodologia sugerida por especialistas, o game tem desafios de sinônimos, antônimos e anagramas em 3 níveis de dificuldade. Soletramos. Talvez mais um jogo do que aplicativo. O Soletramos usa a internet para conectar os usuários em partidas de soletrar palavras. Gramática de bolso. Com aulas por vídeo, dicas rápidas e conteúdos de autores, o serviço dá conta de temas como morfologia, sintaxe, fonologia e estilística. E palavras cruzadas brasileiro. Além de ser um passatempo tradicional, as palavras cruzadas são bastante úteis para expandir o vocabulário e aprender como escrever expressões pouco usadas no dia a dia. Lembrando que palavras cruzadas sem leituras você não consegue fazer, tá? Só para lembrar. Então vamos lá. 8. De acordo com o texto lido, é comum ter dúvidas sobre regras gramaticais. E hoje em dia é possível usar aplicativos que auxiliam a resolver essas dúvidas. Que passagem do texto confirma essa afirmação? Esta aqui, ó. É normal ter dúvidas com a língua portuguesa de vez em quando. Apesar disso, está cada vez mais fácil solucionar essas questões com os recursos digitais. Os aplicativos para celular, por exemplo, surgem como um modo prático de ter acesso à norma padrão de idioma e podem vir em formato de game, apostila ou dicionário. De novo, eu vou lembrar para vocês e vou repetir toda hora isso, até que vocês comecem a colocar em prática. Ou não, né? Cada um tem as suas escolhas individuais. É o tal do livre-arbítrio, né? Sem leitura, pode ter o melhor aplicativo do mundo, você não vai evoluir o seu vocabulário. 9. Ao ter problemas com algumas regras gramaticais, quais aplicativos são mais recomendados? Os aplicativos Jogando Gramática, Gramática de Bolso, são os mais indicados, porque o primeiro apresenta sinônimos e antônimos e anagramas em diferentes níveis de dificuldade, e o segundo, temas como morfologia, sintaxe, fonologia e estilística, né, que são extremamente importantes. 10. Antigamente era comum preencher palavras cruzadas em revistas compradas em bancas de jornais. O aplicativo Palavras Cruzadas brasileiro imitou essas revistas com que objetivo? Justamente para fazer com que as pessoas, né, o aplicativo tenha o mesmo objetivo das palavras cruzadas em revistas, né, aumentar o vocabulário, fazer com que as pessoas tenham o conhecimento de um maior número de palavras possíveis. Tá? Vamos lá. Aqui é interessante. Leia os períodos a seguir e assinale a alternativa correta. Vamos pegar de novo a canetinha. Vou fazer aqui em laranjinha. Não, mas eu quero isso. Mudar a cor. Laranjinha. Então tá. Apps são praticados para que os usuários tirem dúvidas. Vamos analisar aqui, tá? As informações os períodos são compostos por ordenação, são compostos por subordinação, beleza, vamos analisar então. São, tem um verbo aqui. Aqui tem um verbo.
São. Práticos para que os usuários tirem. Aqui tem outro verbo. Tirem. Tranquilo. Então tem aqui são e tirem. Apps são práticos para que os usuários tirem dúvidas. Apps são práticos. Aqui tem as informações necessárias. Os usuários tiram dúvidas. Aqui é um período composto por coordenação. Tá? Então vamos ver aqui. Em 1 e 3 os períodos são compostos por coordenação. Tá? Aqui está certo. Vamos ver o 3. É normal que as pessoas tenham dúvidas com a língua portuguesa de vez em quando. Aqui tem um verbo. Normal. O que é normal que as pessoas... Olha só, este período... Vamos botar uma outra cor aqui. Este período, ele falta informações, tá? Falta informações. Este período falta informações. É normal. O quem é normal? Faltou o sujeito. Então isso aqui é subordinação. Essa aqui está errada, tá? 1 e 3, em 1 e 3 os períodos são compostos por coordenação. Não, só 1 é composto por coordenação. Então isso aqui está errado. Pá, erradão. Todos os itens, os períodos são compostos por subordinação? Não. Aqui é coordenação, aqui é subordinação, então não são todos. Está errado. Pá. Somente em 1, 2 e 4 os períodos são compostos por subordinação? Não, né? O 1 já é coordenação. Percebam que para eu começar a responder, eu analisei só 2 questões. Mas, claro, o ideal é analisar todas, tá? Mas aqui já tem. O 1 é coordenação, então não é subordinação. Está errado. E somente 2 e 4 são compostos por coordenação. 2 e 4, os períodos são compostos por coordenação. Em 1 e 2, não é somente, né? Os períodos são compostos por coordenação. Ó. O 2, existem apenas um celular, não sei o que, usam, exigem, usam a praticidade, tiram dúvidas e treinam regras de português. Todas as orações aqui estão completas, têm sentido completo. E no 4 a mesma coisa. Temos, de vez em quando, temos dúvidas com a língua portuguesa e podemos solucionar alguns apps. As orações também são independentes, então também são por coordenação. Então eu tenho aqui a 2 e a 4, os períodos são compostos por coordenação. Certa resposta, tá? Aí eu tive que analisar essas duas, né? Essa aqui também é por coordenação. Então subordinação fica só a 3. Ok? O resto é coordenação. Beleza? Vamos lá. Leia com atenção os períodos simples e transforme-os em compostos por coordenação. Confira abaixo a lista com os aplicativos. Tá. Como é que eu faço isso? Eu sugiro que façamos assim. Eu vou escrever aqui, ó. Confira abaixo a lista com os aplicativos. É acrescentado uma conjunção. Eu vou diminuir aqui, ó. Eu vou tirar da tela inteira e vou aumentar aqui para a gente entender perfeitamente, ó. Vamos transformar manualmente, tá? Explicando. Tem a resposta aqui, mas eu vou explicar. Então, o que eu faço? Eu acrescento uma conjunção. Se eu quero transformar esse período simples, tá, em um período composto por coordenação, eu vou acrescentar uma conjunção. Então, eu vou escrever: confira abaixo a lista com os aplicativos. Aí eu vou acrescentar uma conjunção. Ó, no exemplo aqui ele acrescentou o e. E escolha o seu favorito. Ó, eu vou acrescentar o mas. Mas faça também atividades de gramática. Então eu acrescentei aqui, ó,
Vamos aumentar aqui para ficar tudo um só, uma linha só. Eu acrescentei uma conjunção, que foi o mas. Beleza? Tá? Por quê? Porque aqui eu tenho confira o verbo e faça outro verbo. Duas orações independentes que formam um período composto por coordenação. Aqui é a mesma coisa. O Jogando Gramática aposta no formato de quiz para a aprendizagem de gramática. Só tem, vamos aumentar aqui, só tem um verbo. Tá? Só tem um verbo. Aposta. Aí o que ele fez aqui? O Jogando Gramática aposta no formato de quiz para a aprendizagem de gramática. E ele acrescentou o e, como acrescentou aqui, mas pode ser um mas também, para dar uma ideia contrária. Tá? E chama a atenção dos mais jovens. Aqui tem outro verbo, chama a atenção dos mais jovens. Então, para eu formar um período composto por coordenação a partir de um período simples, eu coloco uma conjunção. Essa conjunção pode ser o e, pode ser o mas, tá? E coloco um verbo e um complemento. Faça as atividades de gramática. Mas faça as atividades de gramática. E chame a atenção. Entende? Eu coloco um verbo. Para eu fazer isso nesse exercício, para que vocês entendam, eu tenho que colocar uma conjunção, tá? Conjunção, eu vou colocar aqui em maiúsculo, conjunção, que pode ser o e ou o mas, tá? Para começar aqui. Mais, com verbo mais complemento. Essa é o macete para eu fazer esse exercício. Ok? Esse é o macete. Conjunção, que pode ser o e ou o mas. Mais verbo, mais complemento. Entende? Então, olha só. Vamos continuar analisando isso. Se eu coloco aqui, o e, aí eu tenho o verbo chama. Vamos mudar a cor aqui. Eu vou primeiro botar todas as conjunções aqui. O game tem desafio de sinônimos, antônimos e anagramas em 3 níveis de dificuldades. E. Aqui o e. O serviço de conta e temas com morfologia, sintaxe, fonologia e estilística. E também, uma locução. Oferece atividades interativas dos conceitos. Tá. Então aqui, vamos mudar a cor agora para a gente separar legal as coisinhas. Tá? Então aqui, olha só. Nesse caso, eu vou colocar aqui, mas o verbo fazer mais o complemento. Mas faça atividade de gramática. Então eu acrescento uma conjunção, verbo e complemento. E chama, conjunção, verbo, chama a atenção dos mais jovens, complemento. E apresenta, verbo, complemento. E oferece, o verbo, atividades interativas. Então, sempre que para eu transformar um período simples num período composto por coordenação, eu acrescento uma conjunção, um verbo e um complemento. Simples assim, tá? Espero que tenham entendido. Se não entenderam, manda ali no comentário a dúvida que a gente tenta explicar de novo. Classifique os períodos a seguir em períodos compostos por coordenação ou por subordinação. Meu filho está, aqui está o verbo, amadurecendo e precisa de ajuda. Meu filho está amadurecendo e precisa de ajuda. Período composto por coordenação, tá? As duas orações são independentes, elas não precisam uma da outra. Quando for necessário, chame a atenção de meu filho. O que é necessário?
aqui, ó, essa oração principal precisa de um sujeito, que é essa oração. Então, período composto por subordinação. Isto é maravilhoso, mas assusta um pouco no início. Ó. Isso é o sujeito, é predicativo do sujeito. Essa oração está completa. Aqui está a conjunção mas, assusta um pouco no início. Assustar. Quem assusta? Ele assusta um pouco no início. Tudo completo. As orações são independentes, período composto por coordenação. Agora ficou os deveres, né? Várias atividades para vocês fazerem, tá? Se alguém quiser atividades, manda também ali no comentário que eu envio atividades para vocês. Muito obrigado, espero que tenham entendido e até a próxima aula!